Vamos fazer a nossa recapitulação de quinta-feira, 18 de agosto. O texto para decorar é 40, Isaías 40, 27 ao 31. Fiéis mesmo sem ver a Deus. Bom, a lição começa assim. É muito desagradável imaginar que ninguém se importa com o que acontece conosco. Mas pensar que Deus não sabe ou não se importa pode ser muito mais angustiante. É aquela situação, né? Se ninguém se importa comigo, às vezes isso causa, né, consequências terríveis, né? Para os judeus exilados na Babilônia, Deus parecia não se importar muito com a situação deles. Ainda estavam exilados, ainda se sentiam abandonados pelo Senhor por causa de seus pecados. Mas Isaías lhes dirigiu palavra de conforto. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Isaías 40, 11. Mas depois de tanto tempo, os exilados pensaram: onde estás, ó Senhor? Não vemos nenhuma evidência de que ainda que estejas conosco ou que te importas. Né? Naquela época era um costume, né? Quando os pastores de ovelha estavam cuidando das suas ovelhas, que as ovelhas fugiam, né? As pequenas, né? Principalmente que quando eles estavam chegando no rebanho, eles não se adaptavam, eles fugiam, eles quebravam a perninha da ovelha para poder jogar no ombro e levava para elas, ensinando elas, né? Não se afastar do rebanho. Isso é uma alegoria, uma forma de nos ensinar, né? Como Deus usa às vezes as lutas, as dificuldades para ensinar, não se afaste, né, de mim, não se afaste, né, de Deus, né, da presença de Deus. Isso é muito forte, né? Deus pega e joga no ombro, né? Carrega literalmente no colo minhas lutas, né? Leia Isaías 40, 27, 31. Primeira pergunta, né? Como o profeta descreveu Deus? Como essa descrição pretende responder à crença de que nosso caminho está encoberto ao Senhor e o nosso direito passa desapercebido ao nosso Deus. Isaías 40, 27. Deus não se cansa e sua sabedoria é insondável. Nada é encoberto aos olhos de Deus, nada é encoberto, né? Nada está fora da visão, né, do Senhor. No livro de Esther, encontramos outro grupo de pessoas que pode ter considerado que seu caminho estivesse encoberto de Deus. Nesse livro, Deus não é mencionado. No entanto, toda a história é um drama da intervenção divina para salvar seu povo de uma lei irrevogável para destruí-los. Essa história não apenas descreve eventos do passado, mas simboliza um tempo no futuro em que o povo de Deus será novamente perseguido e uma lei será introduzida para sua destruição. Apocalipse 13, 15. É possível imaginar como seria fácil concluir em meio a tais circunstâncias terríveis que o Senhor havia abandonado seu povo. Mas não devemos temer. O mesmo Deus que salvou seus escolhidos na história de Esther salvará seu povo novamente na crise final, né? Se vocês não leram ainda, né, o livro de Esther, leiam, né? O livro de Esther, basicamente, ele foi escrito, né, foi vivido esse contexto de Esther no reinado persa, né, 460, 350 a.C., né? Ele mostra a providência, né, de Deus em relação ao seu povo, ao povo escolhido. Era reinado de Assuero, o pessoal já estava exilado, né, na Babilônia, e mais outras províncias também eram, né, serviram como abrigo, né, porque nem todos foram dirigidos à Babilônia em si, né, a cidade da Babilônia lá, né, aquele cotidiano, eles foram, né, distribuídos, né. Então, eles estavam ali exilados, né, eles não eram escravos, eles eram exilados, né, então eles tinham uma vida cotidiana, né, então ali, né, se multiplicaram, criaram, fizeram casas e tudo mais. Então,
o povo. Chegou uma hora, né, que algumas pessoas lá providenciaram algum tipo de, né, fizeram, né, os conchavos políticos lá e falaram, não, vamos fazer assim para poder matar o povo, o judeu, né. E aí, então, decorre aquela história toda, né, de Esté, que era judia e casou com o rei, né, e Deus usou para salvar, né, o povo. Né, onde se comemora até os dias de hoje a festa do Purim, né, que é o dia que o Senhor livrou aquele povo, né, mas o povo foram para a guerra, eles foram para a batalha, né, então assim, é tudo muito alegórico, né, fala muito né, de luta, né, do final dos tempos, é muito bonita, né, leia o livro de Esté, é muito bom. Como Isaías descreveu Deus aos exilados, como você o descreveria para as pessoas que sentem que ele os abandonou? Né? Uma pergunta, como você descreveria, né? Que Deus está ali, de junto, né? Que está ali, firme ali. Como as ensinaria a ver com os olhos da fé e a confiar mais em seu nome, em seu amor? Eu quero ler Isaías 40, 31. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas, como águias correm e não se cansam, caminham, não se fadigam. Isso era, né, foi a palavra de Isaías, para aquele povo não se desviar, né, não se sentir mais abandonados. Se inscreva nesse canal, né, faça a sua leitura diária da lição da Escola Sabatina, que é só ensinamento, tá? E compartilhem também e dê a opinião de vocês aqui, tá bom? Para poder a gente cada dia mais crescer junto. Até sexta-feira.